Olá! Neste vídeo nós vamos conversar sobre o textus receptus, ou texto recebido. Lembrando que ele já apareceu no vídeo anterior, já mencionei o texto recebido no vídeo anterior, no Guia Prático para as Traduções do Novo Testamento, e que o texto recebido, em comparação com o texto majoritário, ou, se preferirmos, com a família 35, que é de fato o grande foco desta série de vídeos aqui. Então, em comparação com esses tipos de texto, o textus receptus tem cerca de 2% de diferenças. Esse nome, textus receptus, que em latim significa texto recebido, foi o nome que os irmãos Elsevier deram à sua edição impressa do Novo Testamento na Holanda. Na verdade, esse nome apareceu na segunda edição, datada de 1633. Mas, na verdade, a história do texto grego impresso começa um pouco mais de 100 anos antes, e curiosamente na mesma época da Reforma Protestante. E deixa eu explicar aqui por que eu estou falando de texto impresso. Porque a prensa de tipos móveis tinha sido inventada um pouco antes na história, no século XV, pelo Gutenberg. E o primeiro livro impresso pelo Gutenberg, de fato, foi uma Bíblia, entre os anos de 1452 e 1456. Só que foi uma Bíblia em latim, uma Bíblia latina. Então, demorou um pouquinho até que nós tivéssemos uma primeira edição impressa do Novo Testamento grego. Mas, de todo modo, é importante nós percebermos aqui que, a partir do momento em que o Novo Testamento passa a circular de forma impressa, já não faz mais sentido a circulação de manuscritos, ou começa a perder sentido a circulação de manuscritos. De fato, se você pode fazer várias cópias de um texto utilizando uma máquina, a prensa de tipos móveis, por que é que você vai fazer uma única cópia à mão? Então, a invenção da imprensa por Gutenberg, realmente, a partir do momento em que se começa a utilizar a imprensa para o texto do Novo Testamento grego, marca uma grande mudança na história do texto do Novo Testamento. E assim é que o primeiro texto grego impresso do Novo Testamento foi o Novum Instrumentum Homini, de Erasmo de Roterdã. A primeira edição do Novo Testamento de Erasmo foi publicada em 1516. O Erasmo já trabalhava há muitos anos com o texto grego, inclusive traduzindo o texto grego, o grego do Novo Testamento, para o latim, fazendo uma nova tradução para o latim, além da Vulgata, que era a mais conhecida e a mais difundida naquela época. Mas o que se diz é que o Erasmo ele trabalhou muito rápido na edição desse texto, do texto que foi publicado mesmo em 1516, porque ele estava numa espécie de competição com a Bíblia Poliglota Complutense, para ver quem iria conseguir publicar o texto do Novo Testamento antes. Num outro momento eu falo sobre a Poliglota Complutense, mas de fato parece que o Erasmo estava numa competição para ver quem editava um texto do Novo Testamento mais rápido. O próprio Erasmo reconheceu mais tarde que o texto da sua primeira edição foi mais precipitado do que editado. Só para você ter uma ideia da pressa com a qual o Erasmo estava trabalhando, ele não tinha um manuscrito completo do livro de Apocalipse. Na verdade, o manuscrito que ele tinha estava com a última página faltando. Então, na pressa, não tendo conseguido um outro manuscrito, ele retraduziu os últimos versos do Apocalipse da Vulgata Latina para o grego. Você nem precisa imaginar qual foi o resultado, Ele introduziu variantes textuais que não constam em nenhum outro manuscrito grego, em nenhum manuscrito grego. Isso ele só corrigiu na edição dele de 1527. E ele corrigiu exatamente usando o texto da Poliglota Complutense. Então o Erasmo introduziu essas alterações, essas correções no Apocalipse e em outras porções do Novo Testamento também. Cada edição que ia sendo lançada posteriormente, subsequentemente, ia fazendo algumas correções, especialmente porque na primeira edição
que foi feita muito na pressa, houve inclusive muitos erros tipográficos, né? Muitos erros mesmo de impressão. Tá? Mas também ele foi ajustando o texto a partir da revisão de alguns manuscritos posteriormente. Mas, com essas revisões, então, o texto do Erasmo ele foi aquele que serviu de base para todas as edições impressas do Novo Testamento grego pelos próximos 400 anos. E foi esse texto grego também que foi utilizado como base para as traduções para as línguas nativas na época da Reforma Protestante. Essa foi uma das grandes bandeiras da Reforma, como você sabe. Dentre elas, aquela que talvez seja a mais conhecida, a tradução do Martinho Lutero. Então, o Erasmo, com o seu trabalho, estabeleceu o texto, a base do texto grego impresso, que seria utilizado aí pela Igreja praticamente nos 400 anos seguintes, como eu mencionei. Mas eu também mencionei no começo do vídeo que a expressão textos receptus foi cunhada pelos irmãos Elzevir em 1633. E, na verdade, entre o Erasmo e os irmãos Elzevir, nós temos dois nomes muito importantes na história do texto grego impresso, que são Robert Estienne, também conhecido como Stéphanos, um francês, e um suíço chamado Teodoro de Beza. O texto grego publicado pelo Stéphanos, especialmente a partir da sua terceira edição, porque a primeira e a segunda eram um misto entre o texto do Erasmo e da Poliglota Complutense, mas especialmente a partir da terceira edição do texto do Stéphanos, também conhecida como Editio Regia, de 1550, o Stéphanos então reproduziu o texto do Erasmo. Essa terceira edição, a Editio Regia, se tornou o texto normativo, o texto grego normativo para a Igreja da Inglaterra. Isso foi em 1550, vou repetir. Nesta mesma edição, o Stéphanos elaborou aquele que provavelmente seja o primeiro aparato crítico de que se tem notícia. Aparato crítico é um instrumento muito importante de crítica textual que traz, normalmente abaixo do texto grego, as variantes textuais, ou seja, as variações que são conhecidas no texto em determinadas passagens, ou naquelas passagens em que essas variações são conhecidas. Por isso, muitos afirmam, inclusive, que essa edição do Stéphanos foi, inclusive, uma primeira edição em direção à crítica textual moderna, um embrião da crítica textual moderna. Esse aparato crítico do Stéphanos, como é de se esperar, era bastante simples. Ele continha as variações, as variantes textuais, encontradas na Poliglota Complutense e em 15 manuscritos. E outra curiosidade a respeito do Stéphanos é que ele foi o primeiro a subdividir o texto do Novo Testamento em versículos. A divisão em capítulos já existia, mas foi o Stéphanos quem introduziu a subdivisão em versículos. Ele fez isso na sua quarta e última edição de 1551. Outro nome importante na história do texto impresso do Novo Testamento, como eu mencionei, é Teodoro de Beza. O Beza foi o sucessor de Calvino em Genebra, e ele também foi responsável por publicar algumas edições do Novo Testamento grego impresso. E o trabalho do Beza foi todo ele baseado no trabalho de Stéphanos, que por sua vez, como eu já mencionei, foi baseado no trabalho do Erasmo. E foi exatamente a edição de Beza de 1565 que, um pouco mais tarde, os irmãos Elzevir utilizaram para publicarem o seu Novo Testamento grego, que, pela qualidade da publicação e por eles serem muito bons de marketing também, né? Lembre que na segunda edição eles utilizaram esse nome, textos receptus, texto recebido. Então, por conta dessa habilidade aí dos irmãos Elzevir, realmente a publicação deles foi um grande sucesso, especialmente no meio protestante. Bom, a nossa linha histórica então, que começa lá com a primeira edição do Erasmo em 1516 e vem até o momento em que a expressão textos receptus é cunhada em 1633, tem a seguinte sucessão: Erasmo de Roterdã, Stéphanos, Teodoro de Beza e os irmãos Elzevir. Lembrando que foram os irmãos Elzevir que cunharam essa expressão textos receptus ou
texto recebido. Bom, esse vídeo aqui já está ficando comprido demais, mas para encerrar, eu preciso falar um pouquinho ainda, voltar a falar um pouquinho sobre o Erasmo de Roterdã, para nós entendermos o que foi, ou qual foi o resultado final do texto grego dele, né? Qual foi o resultado final do trabalho dele. O Erasmo de Roterdã, na verdade, se baseou em uma meia dúzia de manuscritos, um para cada grupo de escritos do Novo Testamento e um ou dois aí para fazer uma revisão. E a maioria desses manuscritos que o Erasmo utilizou eram manuscritos mais recentes, datados aí do século XII ou do século XIII. E esses manuscritos que o Erasmo utilizou eram manuscritos do tipo bizantino. Se você quiser entender um pouquinho melhor essa expressão, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo dessa série. Mas eles eram manuscritos do tipo bizantino, e é exatamente por isso que no vídeo anterior eu mencionei que o texto do Erasmo tem cerca de 2% apenas de diferença em comparação ao texto majoritário, já que a maioria dos manuscritos existentes realmente é desse tipo bizantino, e em comparação também com a família 35, que é o grande foco do nosso estudo aqui, já que a família 35 é um grupo de manuscritos bizantinos. E agora que nós já consideramos o material com o qual o Erasmo de Roterdã trabalhou, nós podemos então lembrar da ideia central de um dos outros vídeos aqui desta série, que é aquele jogo de palavras utilizando os adjetivos inspirado e preservado. Nós podemos crer sim, que, como de fato eu creio, que o texto do Novo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo e preservado pela providência divina. Agora, crer que o textus receptus contém o texto preservado do Novo Testamento é basicamente crer que a providência divina tenha conduzido o Erasmo de Roterdã a utilizar aquela meia dúzia de manuscritos que continha então a exata redação do texto do Novo Testamento. Bom, o que parece para mim, tá? Essa é a minha opinião, é que essa profissão de fé no textus receptus, ela não é exatamente uma profissão de fé que seja racionalmente aceitável. Mas a partir daí você tem dois caminhos. Ou você vai para a teoria do texto majoritário, e dentro dessa teoria nós podemos chegar à família 35, que é o que eu pretendo fazer aqui nesta série de vídeos, ou você pode abandonar aí a ideia de preservação do texto e ir para a teoria eclética, o que vai nos resultar num texto eclético, né? E foi exatamente essa segunda opção, a opção que a academia, que o meio acadêmico, que as faculdades de teologia e a grande maioria dos estudiosos seguiu. E nessa opção, a academia, os estudiosos aí, né? Nessa opção pela teoria crítica, então a academia e os estudiosos começaram a dar mais importância para os manuscritos mais antigos, que também foram sendo descobertos ou foram surgindo, né? Foram sendo trazidos para apreciação na sequência dos anos aí, ao longo dos anos, após todo esse trabalho inicial que envolveu desde o Erasmo de Roterdã até os irmãos Eusebir. E isso então nos leva a uma questão muito importante. E com essa questão no próximo vídeo, eu já vou começar a tocar nos pontos aí que dizem respeito à teoria crítica e no contraponto apresentado pela teoria do texto majoritário. E a pergunta é a seguinte: os manuscritos antigos são mesmo necessariamente melhores? Mas essa pergunta sobre os manuscritos mais antigos é assunto para o nosso próximo vídeo. Se você quiser continuar acompanhando essa série de vídeos sobre a crítica textual, sobre o texto majoritário e sobre especialmente o texto da família 35, por favor, inscreva-se no canal. E não se esqueça também, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. E até a próxima!